Olá pessoal, sejam bem-vindos no nosso canal. A prova é de matemática, assunto porcentagem, cargo assistente de gestão e políticas públicas, gestão administrativa, Câmara de Bragança Paulista, São Paulo, VUNESP, Ensino Médio 2020. Vendendo-se todas as unidades de certo produto ao preço unitário de R$ 50, tem-se um prejuízo de R$ 720 em relação ao custo total desse produto. Vendendo-se cada unidade por R$ 60, tem-se um lucro de R$ 720 em relação ao custo total. Se o comerciante vender cada unidade desse produto com acréscimo de 15% sobre o preço de custo, então ele terá um lucro total de... Vamos agora reescrever extraindo os dados do enunciado. Vendendo-se todas as unidades de certo produto ao preço unitário de 50, tem-se um prejuízo de R$ 720 em relação ao custo total desse produto. Agora, então, vamos fazer o seguinte, são vários cenários, né? A gente vai escrever a expressão do primeiro cenário. A gente sabe que receita menos o custo teve um prejuízo, pode ser um lucro ou prejuízo, no primeiro cenário, de 720. Então aqui a receita é preço unitário, né, vezes a quantidade, menos o custo unitário, vezes a quantidade, que nesse caso deu menos 720, porque foi um prejuízo. O preço unitário ele deu, que é 50. A quantidade ele não falou. O custo também ele não falou. Então a gente repete aqui o custo unitário vezes a quantidade é igual a menos 720. Vamos prosseguir para o segundo cenário. O segundo cenário ele fala que se vendeu cada unidade por R$ 60. Então o preço unitário aqui passa a ser 60 vezes a quantidade, tendo-se um lucro de 720 em relação ao custo total. Então, menos C, que é o custo unitário, vezes a quantidade, ele teve um lucro nesse segundo cenário de R$ 720. Mas ele quer o terceiro cenário. Que é: se o comerciante vender cada unidade desse produto com acréscimo de 15% sobre o preço de custo, então qual será o lucro total? Esse preço, então, ele tem a ver com o custo, é 15% a mais que o custo. Se o custo é 100%, mais 15%, é a mesma coisa que 115%. 115 dividido por 100 é o mesmo que 1,15. Então, o preço aqui do terceiro cenário é a mesma coisa que 1,15 vezes C, que é o custo unitário, menos o custo unitário vezes... Aqui eu vou voltar aqui só um pouquinho, porque aqui também a gente multiplica pela quantidade. Então o preço dele unitário é 1,15 do custo unitário vezes a quantidade, menos o custo unitário vezes a quantidade, que é igual a X, que é o que o enunciado solicita para que a gente descubra. Eu vou apagar aqui para ficar mais clean nossa lousa. Agora a gente tem 3 cenários e a gente pode trabalhar essas equações para que a gente possa descobrir o valor
do X, que é lucro ou prejuízo nesse caso. A gente pode trabalhar essa primeira equação, que é do primeiro cenário, da seguinte forma. Vou colocar aqui 50, vou repetir ela aqui, 50 vezes Q menos C vezes Q. A gente já sabe que Q é quantidade, C é o custo unitário, é igual a menos 720. Se a gente for isolar o Q aqui, a gente pode reescrever esse lado aqui da equação da seguinte forma. Q é 50. Opa, vou fazer o seguinte, não tem o sinal de igual aqui não. É Q vezes 50, porque já estão se multiplicando aqui, menos C. É a mesma coisa, se você fizer o cálculo aqui, vai dar 50Q menos CQ. Tá? É uma outra forma de a gente escrever para ficar mais fácil a nossa resolução. Menos 720. O Q fica aqui, 720, e essa expressão toda vem aqui dividindo. A gente isolou o Q. A gente sabe que o Q equivale a essa expressão. Agora a gente vai pegar, eu vou subir um pouquinho aqui mais para ficar mais fácil o nosso trabalho. Eu vou pegar o segundo cenário, vou repetir ele aqui. 60 vezes Q menos C vezes Q é igual a 720, que é Q de quantidade e C de custo unitário. A gente fazendo a mesma forma que a gente fez com o primeiro cenário aqui, a gente vai fazer com o segundo cenário. A gente vai colocar o Q aqui, ele coloca o 60 aqui, menos C igual a 720. O Q vai ficar isolado, como no primeiro cenário, e a gente tem essa equação aqui vindo dividir 60 menos C. Como o Q aqui pode ser igualado a esse outro Q, a gente vai igualar as expressões. 720 vai pegar esse daqui e vai pegar esse daqui. 720, 60 menos C. Então agora vamos pegar o segundo cenário. Menos 720 dividido por 50 menos C. Aqui é fácil, a gente pode já dividir 720 por 720, vai dar menos 1 aqui, mais 1 aqui. Vamos fazer o cálculo aqui em x, a multiplicação. 50 menos C vezes 1 é a mesma coisa, então a gente vai só repetir. 50 menos C. Aqui 60 menos C vezes menos 1, a gente troca todos os sinais. Menos 60 mais C. Agora a gente vai isolar o C para descobrir o valor do custo unitário. Se esse daqui vir para cá, ele vem positivo, e esse daqui a mesma coisa. Então 50 mais 60 é igual a 2C, porque esse daqui vem positivo, então ele fica 2C. É a mesma coisa que a gente colocar C igual a 110 dividido por 2, que dá 55. Descobrimos o valor do custo unitário. Custo unitário. Agora fica fácil, né? Porque com o custo unitário a gente pode colocá-lo em qualquer uma dessas expressões aqui que a gente descobriu, substituindo, e a gente vai saber a quantidade que foi produzida e vendida. Como são 3 cenários e a quantidade foi igual para ambos, a gente pode colocar esse 55 em uma dessas expressões aqui. Eu aconselho colocar nessa mais fácil, né? Porque já é positivo, então a gente vai colocar nessa para já descobrir o valor do Q. Q é igual a 720, 60 menos C é a mesma coisa que 60 menos 55, que a gente descobriu o custo unitário. Aqui é 720 dividido por 50. Vamos fazer aqui no canto quanto que seria esse valor.
720 dividido por 5. Para 7 seriam 1. 5 para 7 sobram 2. Desce mais o 2. Aqui entra o 4. 4 vezes 5, 20. Para 22, 2. Daí desce o 0. Agora vai fechar. 144. Então a quantidade é 144 unidades. Bom, a gente já tem o custo unitário, já tem a quantidade. Agora basta a gente substituir tudo isso no terceiro cenário e a gente descobrir, enfim, se teve lucro ou perda e qual foi esse valor. Então o terceiro cenário a gente vai repetir aqui 1,15C, que é o custo unitário, vezes Q, que é a quantidade, menos C, que é o custo unitário, vezes Q, que é a quantidade, que é igual a lucro ou prejuízo, que a gente chamou de X. Aqui, como essa expressão aqui é igual a essa outra expressão, e a gente sabe que essa expressão, por não ter nem um número, é a mesma coisa que ela está sendo multiplicada por 1, e essa daqui é 1,15, é a mesma coisa que a gente subtrair, porque as expressões estão se subtraindo. 1,15 menos 1, que vai dar 0,15. Então é a mesma coisa que eu já resolver da seguinte forma: 1,15 menos 1 vai dar 0,15 vezes C vezes Q. Porque é a mesma coisa de ser 1,15, tá, pessoal? Vezes Q, vezes C e vezes Q. E aqui é menos 1 vezes C vezes Q. Então a gente só vai repetir a expressão vezes C vezes Q. A gente faz uma subtração dessa expressão toda por essa expressão toda, que vai dar 0,15.C vezes Q. Esse valor é o nosso lucro ou prejuízo. Então a gente agora só substitui os valores aqui. 0,15 vezes C, C é o custo unitário, a gente já descobriu que é 55, aqui, 55. A quantidade a gente já descobriu também, é 144, igual a X. Agora é só fazer os cálculos, né? A gente vai subir aqui mais um pouco para ter mais espaço. 0,15 vezes 55 dá 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Daí basta, como aqui é 5 também, a gente basta repetir o mesmo valor, 75. 5, 7 mais 5, 12. 1 mais 7, 8. Aqui a gente tem duas casas após a vírgula, contamos duas casas após a vírgula. 8,25 é esse valor aqui, 8,25. Agora que multiplica por 144. Então vamos fazer 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. Como aqui também é um 4, ele vai repetir o mesmo valor que a gente já obteve em cima, 0, 3, 3. Como aqui é 1, basta a gente repetir essa expressão aqui, 825. Então a gente faz o cálculo aqui. 0, 0, 8, 3 mais 3, 6 mais 2, 8, 3 mais 8, 11. Como tem duas casas aqui após a vírgula, também contamos aqui. Então o valor do lucro foi de R$ 1.188. Vamos ver se tem essa resposta, R$ 1.188. Tem, é a letra E. Então é isso, pessoal. Peço a colaboração de todos que nos ajudem aí, se inscrevendo no nosso canal. E que Deus abençoe
a você, a sua família e até a próxima.